A radiestesia é um instrumento milenar do homem se conduzir na superfície da Terra, por ele ser um ser que emite e emana energia. Dessa emissão e essa emanação de energia, ele só enxerga fisicamente um pequeno espectro do campo visível. Tá? Então, ele foi se desenvolvendo através de meditação, através de contemplação, e desenvolveu determinadas varas ou instrumentos da natureza rústicos na época, para ter a sensibilidade de onde tem água, que era o principal da sobrevivência. Aí ele encontrava a água num determinado ponto e cavava. E ele guardava aquele instrumento, e que nada mais é do que um cajado, que é um instrumento radiestésico, proporcional à água que você tem no seu corpo. Eu só estou querendo achá-la embaixo da terra. Então eu vou ressonar a água do meu corpo através desse instrumento, e pode ser uma varinha de marmelo hoje, não importa, através desse instrumento, e esse instrumento vai me dar uma resposta vibratória, e eu encontrei a água. As pessoas falam, se comunicam e encontrou a água. A radiestesia, nos dias modernos, ela serve para quê? Para você harmonizar seus corpos físico, emocionais e mentais. Hoje, com o número de informações tão grandes, cursos que oferecem verdadeiros milagres e etc. e tal, a radiestesia é o contrário. Ela simplesmente, entre a demanda e o resultado, ela dá uma maneira de você aproveitar melhor aquilo que você tem dentro de você, da sua natureza, tá? Então, existem pessoas que aproveitam mais, são sinestésicas, então aproveitam mais os movimentos. A gente orienta para movimento. Outras são auditivas, vamos aproveitar mais as artes, os sons, e outras são visuais. Então a gente vai orientá-las com determinados mandalas, determinados tipos de meditação, para que alinhe os três corpos, tá? Nós realmente não temos um manual, né? O radiestesista tenta descodificar através de um pêndulo, né? O pêndulo, esse é o meu pêndulo de trabalho, que é o pêndulo egípcio, tá? É um instrumento, podia ser outro, tá? Que tem um determinado peso. Outro instrumento de trabalho, né, que também a gente pega, é esse instrumento chamado aurameter. Aurameter, esse instrumento, eu meço a aura das pessoas e vejo, por comparação, aonde está faltando algum pedaço dela. Então, de uma maneira bem simples, a gente pode saber com uma certa antecedência uma falta de energia daquele local. E você faz o que com essa falta de energia? A gente corrige antes dela se transformar em sintomas que há de vir a qualquer tipo de doença. Então nós temos esse tipo de instrumento. Temos mais um instrumento que é muito interessante, que é o instrumento que a gente usa, chamado dual rod. Essas duas varinhas, ela mede o entra e sai, né? Então, onde elas se cruzam é onde a energia entra, e onde elas se abrem, a energia sai. Então, ela mede, quer dizer, se os principais locais da entrada e saída do corpo, chamado comumente aí chakras. Chakras, o que é? Chakras são as interfaces que ligam o corpo físico, mental e astral, tá?
Então eles têm que ancorar bem esse recipiente da alma para que eu possa ter uma saúde plena, tá? E para desenvolver as minhas atividades. É só isso que a radiestesia faz. E usa mais o quê? Aí, num campo da radiestesia denominado radiônica, a gente usa alguns gráficos, tá? Para que eu possa emitir ou concentrar determinadas faltas de energia a mim, tá? Esse é um decágono. O decágono também é usado na homeopatia para conferir e concentrar determinados remédios numa dinamização muito alta. Tá? O ambiente também emite as energias que são chamadas energias telúricas. A Terra é como se fosse um corpo, ela tem também ondas magnéticas, tá? E essas ondas magnéticas, elas são geralmente, elas funcionam como malhas, elas variam conforme a estação e elas nos dão uma direção para ver se a parte ambiental está conforme. Por exemplo, uma pessoa que dorme mudou para uma casa nova, está dormindo num determinado local e se sente mal sem motivo ao acordar, não pratica esportes, faz todas as atividades mentais, medita e tudo, e realmente não se sente bem. O que pode ser? Pode ser a posição geodésica desta cama. Então, a gente vai medir a parte da planta da casa da pessoa e vai dizer se ela tem que modificar a cama de lugar, se ela tem que alinhar a cama com algum eixo norte ou sul, e tudo conforme a pesquisa que a gente faz através do pêndulo, tá? É muito importante salientar que é uma influência muito direta porque, na saúde das pessoas, porque quando você dorme, você se desloca do seu corpo, tá? Toda essa parte que, vamos dizer, astral, né? Quarta dimensão e quinta, ela sai do corpo, ficando o corpo só. Se essa energia telúrica entrar no seu corpo nessa condição, você vai haver uma desvitalização. Havendo essa desvitalização, poderá o quê? Gerar sintomas, e esses sintomas poderão vir a gerar determinadas doenças, tá? A harmonia do ambiente é muito importante. Existem trabalhos muito interessantes na área de Feng Shui que fazem esse tipo de harmonização a contento. Porém, como os livros são traduzidos para os chineses, né, por o hemisfério norte, então não se tomou o cuidado de fazer os gráficos para o hemisfério sul. E muitas vezes a gente se depara com trabalhos de Feng Shui desta forma, que estão invertidos ou rebatidos. É muito importante conferir esses trabalhos e realmente usar dessa técnica valiosa também para a harmonia.